A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais uma live. É assim mesmo na nossa vida, irmão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E eu vou falar até onde o Espírito Santo de Deus tocar em mim, para me poder falar. Então eu vou louvar o hino aqui 304 da harpa cristã, né? Vou louvar o hino 304 não, 305, né? Da harpa cristã, que fala sobre campeões da luz, né? Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levar o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, aleluia, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Então essa promessa que nós temos, né? Aqui a palavra de Deus diz assim, ó, breve, né, essa luta que a gente está passando aqui vai terminar, né? E a gente vai descansar lá com Jesus, né? Lá com nosso Senhor Jeová. E todos os fiéis, né, receberão lauréis como galardão, né? O nosso galardão está só lá, esperando a gente chegar para pegar, né? E quando a gente pegar esse galardão, meus irmãos, não vai ter como a gente, sabe, a gente pensar assim, como eu sofri, né? Ou ficar pensando no passado, né?
Tá, vamos louvar o hino aqui 467 sobre as ondas do mar. Eu quero dizer, meus irmãos, que cada um de nós, né, através, né, da nossa vida espiritual, lutando, fazendo a obra de Deus, nós adquirimos tesouros nos céus, né? E que um dia o Senhor, quando a gente chegar na glória, o Senhor nos dará esses tesouros, né? É isso que eu quis dizer, só que o pensamento não veio à minha mente na hora. Então vamos lá, 467 da harpa cristã, sobre as ondas do mar, né? Diz tudo a ver, né, sobre o que a gente o que vai ser hoje o estudo, né? Os dois louvores, né? Escolhido pelo Espírito Santo, porque eu nem programo nada aqui, eu não programo nada. Simplesmente abro e vejo aonde eu quero ir pregar e falar. Na hora mesmo, né? Por que eu faço isso? Tem gente que fala que isso é esmazeiro, né? Não é esmazeiro não, irmão, é confiança em Deus mesmo, porque o apóstolo Paulo fala que quando ele foi levado perante o rei Agripa, né? Ele fala que não é pra gente ficar, sabe, nos preocupando com o que a gente vai falar, com o que a gente vai deixar de falar, porque na mesma hora o Espírito Santo vai intervir na carne e vai falar. Então é isso. O problema hoje em dia é que esses pregadores aí, eles estão vivendo, né? Escolhendo palavrinha para agradar os outros. A gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus falar, entendeu? Deixar Deus falar. Do que eu quero e o que Deus quer, será que é a mesma coisa? É isso que a gente sempre tem que pensar, né? Oh, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és, quantas ondas luta, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar.
solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, glória a Deus. Que louvor lindo, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Então, esse louvor, ele fala, né, que a gente navega, né, com fé em Jesus, né? Então, a gente seguro serás, né? Então, essa palavra, né, esse louvor fala que para a gente basicamente confiar no Senhor, né? Que quando a gente pede fé, Ele ouve, e tribulação, né? Ele ouve em tribulação. Então, meus irmãos, é só ter fé, independente da situação que você esteja, né? Que o Senhor, Ele sempre ouve, né? Os pequeninos quando clama, né? E o busca com sinceridade. Aleluia, glória a Deus. Então eu vou louvar mais um hino aqui, 231 da harpa cristã, né? Não foi com ouro. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor, Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Aleluia, glória a Deus. Então vamos entrar na palavra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje a palavra, já disse antes, né? Hoje a palavra vai falar sobre zombaria. Zombaria, escárnio, deboche, tudo é a mesma coisa, né? Então nós vamos ver algumas consequências dela, né? Então a gente vê, né, que isso não é uma coisa comum, né? A zombaria, né? Por quê? Porque não é comum. Quando a gente vê e percebe ao longo da palavra de Deus, a gente vê que tinha essa característica daquele povo, né?
Aquele povo tinha uma característica de zombaria. E 90% dos casos não significava que eles tinham razão, significava apenas que era algo relacionado ao demônio, né? Relacionado à atividade demoníaca. O problema é que o cristão hoje em dia ele quer tudo, ele quer entender, né? O problema do crente, tem crente que quer ficar entendendo por que ele está sofrendo. Não cabe a gente entender, a gente tem que entender que tudo está na mão de Deus, né? E que acontece essas coisas, que levanta essas coisas contra nós relacionado ao diabo, né? Porque quando a gente prega, né? Quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente está incomodando o outro lado, né? Então tem uma guerra espiritual a partir do momento que a gente está fazendo a vontade de Deus. Porque se a gente estivesse fazendo a vontade da nossa carne, estaria tudo sossegado, estaria tudo tranquilo, estaria tudo perfeito, estaria morto no Espírito Santo. E eu acho que é até melhor a gente morrer fisicamente, estando na presença do Senhor, do que a gente morrer espiritualmente e continuar vivo. O coração está batendo, mas o espírito morreu. Então é melhor a gente morrer na graça do que morrer na desgraça, né? Para ser mais específico. Então, meus irmãos, a vida de quem não tem o Espírito Santo de Deus é uma vida desgraçada. Deus que me perdoe por falar, mas é uma vida vazia, uma vida fútil, uma vida que a pessoa tem um buraco no seu peito que o corrói até a alma. Aí ele tem que se sustentar nos vícios. Aí ele tem que usar coisas que eu não vou falar o que é, mas são distrativos, porque a sua realidade é muito dura e ele não consegue encarar a sua realidade. Por isso que vem por isso que muitos entram nesses caminhos aí, entendeu? Nesses caminhos fáceis da perdição, dos vícios, né? Então, a gente que tem o Espírito Santo de Deus, né? Eu já conheci muito crente também que tinha essa característica, né? Eu já falei antes que a alegria, ela é uma ação sobrenatural, né? Ela não vem do crente próprio, ela não vem da carne, ela é uma manifestação do Espírito Santo, a alegria, a paz interior, duas coisas que muita gente já não tem hoje em dia, alegria e paz interior. Muita gente não tem essas duas coisas, sabia disso? E eu já vi crente que não tinha nem o que comer, um sorriso até aqui, ó, de um canto até o outro. Então é a alegria do Espírito Santo de Deus. Quantos que estão aí com o bolso cheio de dinheiro e estão com depressão? Quantos que estão com o bolso cheio de dinheiro aí e estão se matando porque o diabo coloca na cabeça deles que se eles tirarem a própria vida deles, eles vão encontrar felicidade, aquela tristeza, aquele negócio que eles estão sentindo ali ruim, aquela opressão satanista, diabólica que está sobre eles não sabem que é uma opressão, mas é uma opressão. 90% dos casos é uma opressão. Então eles se matam para quê? Para começar tudo de novo, porque a gente sabe que a pessoa que comete tal coisa, na verdade vai permanecer a eternidade no inferno. Então não vai apartar a dor. Aparta a dor, aparta o sofrimento a partir do momento que essa pessoa é tocada por Deus. E toda a potestade, o principado cai por terra e levanta liberto para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor mesmo nos faz um convite, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então você vai pegar todo o seu cansaço, toda a sua opressão e vai fazer assim, toma Jesus. E vai dar para Jesus. E ele vai aliviar. Só Jesus que alivia. Não é remédio, não é taja preta. Inclusive, né, tem muitos problemas espirituais, não estou falando que são todos. Todas as doenças que é coisa do diabo, né? Eu até gravei um vídeo no meu canal falando sobre isso. Mas tem muitas doenças psicológicas que o diabo faz na pessoa, para quê? Porque depois que a pessoa é dopada, a pessoa não tem força mais para orar, para clamar a Deus. Então é uma estratégia do capeta, estratégia do diabo. Dopar a pessoa para a pessoa não buscar a Deus. Ou então escravizar a pessoa nos vícios para fazer a pessoa perder a força para não ir na igreja, para não buscar, para não se consertar, para não ler a Bíblia, para não ter força para orar. Isso é uma estratégia dele, porque uma pessoa que está ali no ambiente dele, está escravizada por ele, está de boa para ele. É só ele conservar a pessoa assim. Só ele conservar a pessoa assim, que se ele morrer, a partir do momento que ele desgarrar do corpo, que ele sair do corpo, da matéria, ele já vai estar, a primeira coisa que ele vai ver vai ser uma criatura negra de mais de 2 metros de altura que vai pegar ele e vai levar ele para o inferno. Nessa hora não existe arrependimento, porque vai vindar, vai selar a vida dele com a morte.
Orar para o morto é inútil. Inútil é orar para o morto. Não tem nenhum poder. Não adianta. Se você quiser, você pode orar para os familiares da pessoa, para Deus confortar no Espírito Santo. Amém. Mas o morto não adianta. A partir do momento que morreu, já era. Por isso, se você ouve a palavra de Deus hoje e tem o desejo de aceitar o Senhor como Jesus, como o único salvador da sua vida, faça isso enquanto você está vivo, né? Porque amanhã a gente não sabe o dia de amanhã. Não adianta cair no inferno. Deus não ouve. Então hoje nós vamos falar sobre a zombaria e sobre o escárnio, né? Então eu vou falar aqui aonde Deus me tocar e eu vou falar, é isso aí. Vamos começar no livro de 2 Reis. 2 Reis, né? 2 Reis aqui fala sobre o homem de Deus aqui, né? Tá, deixa eu só ver aqui exatamente aonde fala. Tá, 2 Reis capítulo 2, né? 2 Reis capítulo 2, versículo 23. Fala sobre Eliseu, né? Então vamos lá. Capítulo 2, 2 Reis. Capítulo 2, 2 Reis, versículo 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Então aqui a gente vê o primeiro relato de uma zombaria, né? Esses jovens aí mexeram com a pessoa errada. Esses jovens aí mexeram com a pessoa errada. Mexeram com o homem de Deus. E tiveram que pagar um preço alto. Então vamos ver essa análise da interpretação desse versículo. Primeiro do versículo 23. Alguns sobrepõem que esses rapazes que zombavam de Eliseu faziam uma parte de um bando organizado que se opunha ao seu ministério. Embora a palavra hebraica, Naar, seja termo genérico para rapaz e seja frequentemente aplicada a jovens maiores, né? Como diz Gênesis capítulo 22, versículo 5, ao capítulo 41, versículo 12, e ao versículo 41, versículo 12. O texto hebraico aqui é Naarim Catanaim, rapazes pequenos. Os rapazes de mais idade existiram, né? Os rapazes de mais idade estariam, sem dúvida, ocupados nos campos. Mas, como acontece ainda hoje, esse forasteiro, entrando na aldeia, atraiu um grupo de meninos que talvez tinham ouvido seus pais rirem da notícia que Elias subira ao céu, possivelmente dizendo: se Eliseu afirma isso, que então ele mostre como é feito, e que ele, o velho calvo, suba também. Essa zombaria contra o profeta era um desdém pelo seu Senhor, né? Atos capítulo 5, versículo 4. Então aqui a gente vê, né, meus irmãos, que esses jovens estavam zombando do homem de Deus, né? Mas eles tinham que zombar logo do homem de Deus. Tantos que eles podiam ter zombado e tinha que zombar logo do homem de Deus. Irmão, será que foi a carne que se levantou contra o profeta? Ou será que foi o diabo que se levantou contra ele? Com certeza, meus irmãos. Com certeza o diabo aí tem os seus cavalos, né? Para ele poder usar. Todos aqueles que não estão na presença do Senhor são facilmente usados pelo diabo. A qualquer momento que o diabo quer usar eles são usados, né? Entretanto, esses daqui foram usados e se deram muito mal, né? Muito mal por terem mexido com o homem do Senhor, né? Com o homem de Deus. Versículo 24. E os amaldiçoou no nome do Senhor. Para desgrave a honra do Senhor, para desagravar a honra do Senhor, Eliseu pronunciou contra eles um julgamento divino, formulado na lei da bênção e da maldição, segundo o concerto. Levítico capítulo 26, versículo 21 até o 22, e Deuteronômio capítulo 30 até o versículo 19. O próprio Deus julgou aquelas crianças degeneradas
enviando-lhes 2 ursas, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7. O julgamento em Betel foi uma advertência a Israel de que as maldições de Deus, segundo o concerto, seria a sua parte, se aquele povo persistisse em rebeldia, no caso, contra Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 20. Note que as ursas feriram as crianças, mas, segundo parece, não as mataram, né? Então vamos falar aqui agora em Zofonias, versículo 2 do capítulo 2 do versículo 10. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Vamos falar sobre isso agora. O mundo do incrédulo ofende e zomba dos que são de Deus, e dedicam-se aos padrões retos e santos da sua palavra, né? Ou seja, o mundo incrédulo ofende e zomba dos que são de Deus, né? Daqueles que dedicam aos padrões retos e santos da sua palavra, né? E aqui ele dá algumas verdades sobre isso. Primeira verdade: semelhantemente, tratamento é inevitável no mundo que está sob o controle de Satanás, né? Esse tratamento, no caso. E é dominado pelos que têm a mente obscurecida, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 2, versículo 12 até o versículo 3. O próprio Jesus sofreu zombaria e censuras enquanto se encontrava na terra, né? Em Mateus versículo 27, do versículo 39 até o versículo 44, né? E Salmos 69, versículo 10. Segunda verdade: a perseguição aos justos não durará para sempre. Deus determinou um dia em que vindicará os que permanecerem leais aos seus caminhos. O justo castigo ele reservou aos que zombam dos fiéis, né? Então aqui está falando, né, meus irmãos, que o justo castigo ele reservou aos que zombam dos fiéis, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu costumo dizer assim, ela é bíblica, se você pesquisar você vai encontrar. Deus dá a cada um segundo as suas obras, né? Quer seja boa, quer seja má. O maior milagre que muitos pedem de Deus é a bênção, a prosperidade, o milagre, a cura, mas está perseguindo o homem de Deus, né? Então vai colher aquilo que está plantando. Não adianta. Lucas, capítulo 12, ok? Capítulo 12. Vamos ver. Lucas capítulo 12. Capítulo 12. Vou falar aqui sobre os 7 espíritos, né? Vamos falar, né? Então aqui vocês vão ver a origem, né? Desse termo do espírito maligno, né? Como ele funciona o mundo espiritual, no caso. Então aqui em Lucas capítulo 11, versículo 26, diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro, né? E aqui fala assim: o assunto aqui fica claro que o trecho paralelo de Mateus capítulo 12, versículo 43 até o versículo 45, que fala da casa desocupada, né? A passagem ressalta o fato de que a sua conversão, o crente deve não somente ser liberto do pecado, mas também, a partir daí, dedicar-se totalmente a Cristo, oração e a retidão, à palavra e ao recebimento da plenitude do Espírito Santo. Satanás não deixa de atacar o crente após a sua conversão. Seu poder é uma ameaça contínua e incessante, né? A nossa proteção contra o pecado de Satanás vem pela nossa plena consagração a Cristo e o emprego de todos os meios da graça, né? De graça, que nos
são disponíveis através de Cristo, né? Efésios capítulo 6, versículo 11. O crente que foi liberto de poderes demoníacos, porém não renuncia totalmente ao pecado, não dá liberdade em sua vida ao Espírito de Deus e está dando lugar ao retorno de espíritos maus, piores do que os anteriores. Olha só, meus irmãos. Olha que interessante, não é? Então, meus irmãos, aqui nós vemos que vocês têm que entender o seguinte: a perseguição na vida do cristão nunca é acaso, nunca é por acaso, nunca acontece por acaso. Então a pessoa geralmente pensa assim: ah, eu errei. Às vezes você nem errou, você nem cometeu um erro assim, mas essa perseguição acontece simplesmente porque aonde há luz não há treva. A treva enxerga a luz, né? Então enxerga no sentido de não reconhecer, né? Assim, para ele próprio, né? Eles têm raiva, né? Basicamente isso. 90% da perseguição contra o cristão tem o sentimento de raiva e de ira. Raiva e ira. Por quê? Porque é o inimigo que está no seu interior. O nosso corpo, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo, nosso corpo é como se fosse uma casa. Uma casa nunca fica vazia, pois ou há de ter o Espírito Santo ou há de ter o Espírito maligno. Vocês entendem isso? Então é isso que acontece. Basicamente é isso que acontece. Então, agora que a gente já viu aqui o mundo espiritual e a perseguição, né? E as consequências, né? Do que aconteceu com aqueles jovens, né? Que se levantaram contra o homem de Deus. Eu quero falar algo sobre a cadeia do corpo, né? Que é muito interessante a gente falar. Continuando aqui em Lucas, né? A gente está no capítulo 11, agora vamos para o versículo 34. A cadeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Que fala sobre o olho, né? A cadeia do corpo é o olho, né? Ou seja, a prisão do corpo é o olho. Então o nosso olho pode aprisionar todo o nosso corpo, dependendo para onde a gente olha. Algo interessante que a gente vê em uma característica dos homens de Deus que já se passaram pela terra. Homens de Deus fiéis ao Evangelho, né? Jó, por exemplo. A palavra de Deus diz que Jó, quando estava andando pelas ruas, ele virava o rosto ao contrário às mulheres que ele passava. Por quê? Porque ele era casado, então ele não tinha que ficar olhando para a mulher alheia, né? Então ele tinha esse temor dentro dele. Hoje em dia, nós aprendemos com alguns evangelhos de fácil aceitação que a gente não precisa resistir ao pecado. Porque se a gente pecar, a gente é só pedir perdão, porque tudo que Deus quer é o nosso coração. Outra mentira, né? Porque uma pessoa que tem uma consciência dessa, essa pessoa não resiste ao pecado. E se essa pessoa não resiste ao pecado, está alimentando a sua carne. É um crente carnal, basicamente isso, é um crente carnal. E um crente carnal, ele não se arrependeu pelo seu pecado, porque o pecado lhe dá prazer em sua carne, né? Então nós temos que ter a consciência de não pecar, né? De fugir do pecado, de apartar do pecado, de resistir ao pecado e todas as forças pecaminosas, né? Basicamente é isso. Então vamos fazer a análise do versículo 34 do capítulo 11 de Lucas, né? A cadeia do corpo é o olho. O olho é o meio de que o corpo dispõe para receber luz. Se o olho for saudável, seu dono pode plenamente receber a luz e empregá-la. Se o olho for anormal e doentio, a escuridão vai prevalecer. E seu portador não pode caminhar, nem trabalhar porque não enxerga. Olha que coisa, né? Se o olho for... eu já falei. Se o olho for anormal e doentio, a escuridão vai prevalecer e seu portador não pode caminhar nem trabalhar porque não enxerga. Igualmente, quando a visão espiritual de alguém, quando suas atitudes, seus motivos e desejos se inclinam para Deus, então a luz da palavra divina penetra em seu espírito, produzindo bênçãos, fruto e salvação. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 23. Por outro lado, se os desejos dessa pessoa não se coadulam com as de Deus, ou seja, se os desejos da pessoa, né, não é semelhante com as coisas de Deus, a revelação
e a verdade divina não surtirão efeito. Olha que interessante, né? Cada crente deve examinar sua vida, conservando plenamente sadia a sua visão espiritual, para que o Evangelho possa santificá-lo e renovar sua vida interior. Acolhemos o ensino da Escritura, ouvido ou lido, com amor sempre crescente a Deus, a Cristo e a sua própria palavra? Ou, apesar de todas as mensagens do Evangelho e ensinos bíblicos recebidos, a alma está inerte, dominada pelo pecado? Se está ocorrendo este último caso, a visão espiritual desse crente está arruinada e seu corpo cheio de trevas. Nesse caso, deve haver confissão de pecados, arrependimento e separação de tudo o que leva às trevas. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Vocês viram, né, irmãos? Então, basicamente é isso. Se a gente está com os nossos olhos 100% focado no melhor caminho perante a face de Deus, o nosso corpo será a luz. Mas se os nossos olhos estiverem observando as trevas, estiver atento às trevas e o mundo pecaminoso, você pode ter certeza que todo o corpo será treva e será aprisionado. Nesse caso, tem que ter confissão de pecados, arrependimento sincero e separação de tudo o que leva às trevas. 100% da separação e não 50%, como muitos por aí falam, né? Essa separação tem que ser 100%. Porque do contrário, seria mais uma hipocrisia, né? Uma falsidade. Aí Deus, ele quer a gente 100% com a fidelidade voltada para ele, né? 100% com a nossa adoração e fidelidade. Continuando aqui no livro de Lucas, já que já estamos aqui e já que já falamos sobre um pouco da perseguição, um pouco também do mundo espiritual, sobre os espíritos malignos, né? Que a gente tem que fechar as brechas, né? Então, basicamente é isso, irmão. Né? Necessário vocês entenderem uma coisa: o espírito maligno sempre tenta voltar para onde ele saiu, a pessoa que ele saiu. Então, foi expulso hoje, para ele não voltar, a pessoa tem que fazer por onde? Tem que ler a palavra, tem que guardar o mandamento, tem que fechar as brechas, fechar toda a brecha na vida pessoal da pessoa, meditar no mandamento, no estatuto, no juízo de Deus, né? Para ele não encontrar mais. Quando ele voltar para tentar entrar na casa, no corpo da pessoa, ele vai encontrar o Espírito Santo, aí não vai ter lugar para entrar, não. Então, basicamente isso, né? A gente também falou sobre o corpo, né? Que o corpo, ele pode ser, o olho pode aprisionar todo o corpo. E agora nós vamos falar da fé. Porque, meus irmãos, sem fé é impossível agradar o Senhor, né? Sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas antes de falar sobre a fé, eu vou falar sobre a parábola da figueira estéril, lá de Lucas capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Então essa parábola da figueira estéril, ela diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho, corta-a, para que ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, né? E se der fruto ficará, e se não der, pois a mandarás cortar, né? Então, o que significa essa parábola, né? A parábola da figueira refere-se primeiramente a Israel, né? Sua verdade, no entanto, aplica-se a todas as pessoas que professam, né, crer em Jesus, mas não abandonam o pecado, embora Deus dê a todos ampla oportunidade de se arrependerem. Ele não tolerará para sempre o pecado. O tempo virá quando a graça e a misericórdia de Deus serão removidas e os impenitentes castigados sem misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é tempo para você se ajoelhar e pedir perdão pelo seu pecado. O Senhor hoje te chama, Ele quer te restaurar, Ele quer renovar a aliança, né? Ele te aceita, né, com os braços abertos.
mas tem que ter arrependimento sincero. Você tem que se arrepender sincero, 100% sincero, né? Então eu vou falar também no versículo 11, que fala sobre um espírito de enfermidade, né? Então eu vou ler o versículo 11 aqui. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Vou dar duas vertentes sobre isso daqui que eu quero falar. A oração na palavra de Deus sempre fala que é na cabeça, né? Como aqui a gente fala, e impôs as mãos sobre ela, né? Sempre é na cabeça, meus irmãos. Então esse negócio de descer a mão para o lugar errado, né? Isso, né? A gente tem que ter um pouco de temor, né? Porque é esquisito também. A oração sempre é na cabeça. Então vamos lá, soltar da prisão. Versículo 16. Vou ler aqui o versículo 16. E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Um pecado terrível aos olhos de Cristo é o crente deixar de ouvir o clamor da humanidade sofredora, né? Jesus ensina aqui que o gênero humano está aprisionado pelo pecado, pela enfermidade e pela morte, vivendo em aflição e em grande necessidade. Hoje é grande o perigo de nos tornarmos insensíveis ante a miséria e o sofrimento do mundo, por causa dos divertimentos proporcionados pelos meios de comunicação, que cada vez mais primam em apresentar a imoralidade e a violência como formas de prazer. O verdadeiro discípulo será como seu mestre, né? Estará atento às aflições do próximo e ouvirá os gemidos da criação. Aleluia, que coisa linda, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 22. Eu já gravei um vídeo no canal também, né? O cuidado dos pobres e necessitados. Então, meus irmãos, quantos crentes aí, né? Falam que são crentes, professam que são crentes dentro da igreja, né? Até participam aí dos eventos da igreja, você vê eles participando dos eventos da igreja, né? Mas estão aprisionados aí, né? Pelo conteúdo de imoralidade, pelo conteúdo de violência, como forma de prazer, né? Isso daí, meu irmão, a gente vê, né? A gente vê em filmes, né? Filmes mundanos, a gente vê muita violência, né? Aqueles filmes sanguinários de pessoas que morrem, que levam tiro, facada, que morre, que é coisa sanguinária, né? A gente vê também séries da Netflix, né? Não só Netflix, como várias streams por aí afora, né? Séries de bruxo, que tem relacionamento com satanismo, né? Tanto que eu acho irônico que tem muitos atores daquele lá que falam que são cristãos, né? Fazendo um papel apoiando as trevas, né? Então, meus irmãos, esse tipo de conteúdo não é bom pra gente, né? Eu costumo dizer que o celular, a TV, ela é um portal, né? Então vai entrar coisa boa dependendo do que você vê. Se você vê coisa boa, né, da parte de Deus, vai entrar coisa boa na sua vida. Agora, se for coisa ruim, vai entrar coisa ruim. É maldição, né? Então aqui está falando, sobre isso, né? Por causa dos divertimentos proporcionados pelos meios de comunicação que cada vez mais primam em apresentar a imoralidade e a violência como formas de prazer, né? Ou seja, a pessoa tem prazer na imoralidade e na violência, né? A gente vê muito disso, né? Infelizmente a gente vê muito disso, né? Crentes, né? Servos de Deus, né? Que são viciados nesse tipo de programa, nesse tipo de conteúdo, né? Que faz a apologia ao diabo, né? Inclusive na Netflix tem várias séries, né? Que relacionadas ao diabo, né? E as pessoas assistem essas coisas ainda, né? É difícil, né? Mas fazer o que, né? Mas saiba você que isso daí não tem nada de Deus. Agora nós vamos falar sobre o grão de mostarda, né? Sobre a fé. Versículo 19. É semelhante ao grão de mostarda, que o homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se alinharam as aves do céu. Aleluia. Glória a Deus.
Então vamos ver a interpretação sobre essa passagem, né? O grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda e a do fermento, que se lhe segue, completam-se em si, né? Falam do crescimento do mal dentro do atual reino visível de Deus. A parábola do grão de mostarda fala do pequeno começo desse reino e seu desenvolvimento subsequente no decurso ao tempo. Ele começou apenas com Jesus, em um grupo de discípulos dedicados, né? Como de João capítulo 20, versículo 22, e Atos capítulo 2, versículo 4. No entanto, a manifestação atual e visível do reino crescerá até tornar-se grande, organizado e poderoso. Ele aceitará os seus ramos, né? Que significa na sua comunhão os ramos, né? As aves do céu, elementos malignos que removem as sementes da verdade, né? As aves do céu significa elementos malignos, né? Que removem as sementes da verdade. Mateus capítulo 13, versículo 4 ao 19. Onde as aves figuram os agentes do mal, né? Em Apocalipse capítulo 18, versículo 2 fala sobre isso. Onde a grande Babilônia, representando a igreja apostata, torna-se morada de demônios e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível, né? Ok, aqui eu já falei sobre isso, né? Até na outra live eu já falei sobre a igreja da apostasia, né? Então, como eu já falei lá, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, né? E já que já entramos sobre a fé, já entramos falando sobre a fé, nada mais natural do que a gente falar sobre o Espírito Santo e sobre a oração. Aleluia, glória a Deus. Então vamos falar primeiro sobre o Espírito Santo. Aqui no livro de Atos, né, capítulo 16, lá no versículo 6, fala assim: e passando pela Frigia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, né? Aqui está falando sobre a viagem de Paulo, né, no caso. Vou ver se dá para mostrar para vocês aí, ó, desenho. Tá muito difícil para ver. Aqui fala o mapa, né? O mapa de Paulo, né? Das viagens de Paulo, né? Aqui tá falando a segunda viagem missionária de Paulo, né? Então vamos ver a interpretação do mesmo versículo. Toda a iniciativa no evangelismo e na atividade missionária, especialmente no caso das viagens missionárias registradas em Atos, deve ser orientadas pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, como vemos, né? A orientação aqui pode ter ocorrido em várias formas, né? Ocorrido em forma de uma revelação profética, de um impulso interior, de circunstâncias exteriores ou visões. Pelo impulso do Espírito, avançamos para levar o Evangelho aos não salvos. Quando o Espírito os impedia, quando o Espírito os impedia de ir em uma direção, iam noutra, confiando nele para aprovar ou desaprovar seus planos de viagem, né? Olha que interessante, né? Então meus irmãos, então aqui mostra, né, como aqueles homens de Deus confiavam no Espírito Santo, né? Então eles iam lá evangelizar lá os perdidos. Então o Espírito Santo tocava neles, ó, você não vai entrar aí. Aí eles não discutiam com o Espírito Santo, eles acatavam e ia para o outro lado, né? Então isso mostra o respeito, né, e a confiança no Espírito Santo, né? Aleluia, glória a Deus. Eu também quero falar sobre algo relacionado aqui à contenda, né? No livro de Atos fala sobre uma contenda que ocorreu, né, entre Barnabé. Deixa eu ver se é Barnabé mesmo. Entre Barnabé. Então diz assim a palavra, ó: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, né? Então, meus irmãos, aqui a gente vê uma contenda entre os homens de Deus, né? Um atrito entre os homens de Deus, né?
Então tem gente que fala que isso é coisa nova, mas desde antigamente já tinha essa contenda. E olha qual foi a atitude, né? Vamos fazer a interpretação da contenda. Às vezes surgem divergências entre os crentes, né, que amam ao Senhor e que também amam uns aos outros. Quando elas não podem ser solucionadas, é melhor desistir de conversar um ao outro e deixar que Deus opere a sua vontade na vida de todos os envolvidos. Diferenças de opiniões que levam à separação, como no caso de Paulo e Barnabé, nunca devem ser acompanhadas de amarguras e hostilidades. Tanto Paulo quanto Barnabé continuaram seus trabalhos na causa de Deus, com sua bênção e graça. Aleluia, glória a Deus. Então aqui fala sobre essa contenda, né, que teve entre os dois homens de Deus, né, sobre Paulo e Barnabé. E aqui eles não conseguiram se resolver, então cada um foi para um lado. Assim também é na nossa vida, meus irmãos. Entretanto, não podemos guardar mágoa, né, nem amargura, nem mágoa, nem hostilidade, né. Cada um vai seguir o seu caminho e vai fazer a obra de Deus, né, vai fazer a missão que Deus te ordenou, né. E cada um que cuide da sua vida, né. E vamos largar os irmãos para lá, a vida dos irmãos para lá, né? Porque aqui os homens de Deus aqui, Paulo e Barnabé, tiveram a sua contenda. E como eles não conseguiram, né, solucionar ali através da conversa, né? Simplesmente eles desistiram, né? E cada um foi para um lado. E Deus vai operar a sua vontade na vida de todos os envolvidos, né? Aqui fala, a diferença de opiniões que leva à separação, como no caso de Paulo e Barnabé, nunca deve ser acompanhada de amargura e hostilidade. Tanto Paulo quanto Barnabé continuaram seus trabalhos na causa de Deus, com sua bênção e graça. Então, nenhum dos dois deixou de fazer a obra de Deus por causa dessa contenda. Continuaram fazendo a obra de Deus, cada um no seu canto, né? Assim é na nossa vida, meus irmãos. A nossa vida às vezes pode acontecer algo semelhante a isso que aconteceu com esses dois homens de Deus, né? Então, não vamos levar hostilidade, né? Não vamos levar. Simplesmente vamos pedir a orientação do Senhor, né? Vamos entregar as pessoas na mão de Deus e Deus vai prover, Deus vai trabalhar no coração do homem, né? Porque só quem tem o poder de mudar o coração do homem é Deus. Homem nenhum tem esse poder. Então vamos agora falar sobre lá o capítulo 16 de Atos, versículo 25, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, com os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, né? Ou seja, ele queria se matar, o carcereiro, né? Cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, né? Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, né? E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. É forte, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer a análise, né? Que enquanto eles estavam presos lá, né? Eles estavam orando e cantando ao Senhor, né? Paulo e Silas estavam sofrendo a humilhação do encarceramento, tendo seus pés presos ao tronco e as costas laceradas por açoites. No meio desse sofrimento, no entanto, oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12. Aprendemos da experiência missionária deles que a alegria do crente vem do interior. E independente das circunstâncias externas, a perseguição não pode destruir nossa paz e nossa alegria.
Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4. Que os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus e o amor por Ele, que o crente tem. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao versículo 39. No meio das piores circunstâncias, Deus dá graça suficiente àqueles que estão na sua vontade e que sofrem por amor do seu nome. Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 9 ao 10. Que sobre aqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo, repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, aqui, os dois homens de Deus, dois homens de Deus, Paulo e Silas, estavam sofrendo tamanha humilhação, Estavam na cadeia, com seus pés amarrados aos troncos e a costeira toda lacerada, de tanta chicotada que ele levou nas suas costas, meus irmãos. Mas no meio de tanto sofrimento que esses dois homens de Deus estavam enfrentando, o que esses homens de Deus faziam? Estavam blasfemando contra o Senhor? Estavam reclamando das suas vidas? Estavam colocando a culpa nos outros? Não. Eles estavam cantando e orando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Aqui a gente aprende, meus irmãos, que a alegria do crente, ela vem do interior, Ela não depende das circunstâncias externas, do ambiente à nossa volta, para essa alegria acontecer no crente. Não, ela não depende disso. Os inimigos de Cristo nunca poderão destruir a fé em Deus e o amor por Ele que o crente tem. Que mesmo nas piores situações, nas piores circunstâncias da vida, Deus dá graça suficiente quanto àqueles que estão na sua vontade, que sofrem por nome ao seu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que sobre aqueles que sofrem por amor ao seu nome, ao nome de Cristo, você tem essa promessa aqui, de 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui a gente vê algumas verdades tão importantes, muitos, a gente vê que tem essas características, os homens de Deus, os maiores, homens de Deus, na palavra de Deus tem isso em comum, Eles sofreram tanto por amor ao evangelho, O que Paulo, o que Silas cometeu de tão grave assim perante aqueles homens, para eles poderem serem presos, amarrados, Foram chicoteados, as suas costas ficaram laceradas, escorria sangue, aquele ardor da sua ferida, mesmo com aquela dor insuportável, quase como insuportável, Aqueles homens de Deus podiam estar gritando contra Deus ali naquele momento, blasfemando contra o Senhor, mas não. O que esses homens de Deus fizeram? Começaram a orar e começaram a cantar. Aí, meu amigo, não tem para ninguém. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, quando o crente está sofrendo perseguição, quando o crente está sentindo dor por amor ao evangelho, quando ele está levando pedrada, sendo perseguido, e ele dobra os seus joelhos para orar, no meio de tanta perseguição, você pode ter certeza, meu irmão, que Deus, ele vê essa oração diferente das outras orações, O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso, que nas maiores tribulações é onde a nossa fé está mais viva, mais forte. A tribulação serve como se fosse como se a nossa tribulação fosse combustível para alimentar a nossa fé, Combustível para alimentar a nossa fé, a nossa tribulação. Mas aqui fala, meus irmãos, que no sofrimento, na perseguição, é onde mais a nossa fé está viva. É onde mais a nossa fé está viva. A nossa fé está
resplandecendo, né, no meio das tribulações que a gente passa. Vamos continuar aqui. No versículo 26, eu já li o versículo 26, já li, mas eu vou falar a interpretação dele. Por todo o livro de Atos, Lucas enfatiza que nada pode impedir o avanço do Evangelho de Cristo, quando pregado por crentes fiéis. Em Filipos, Deus interveio e Paulo e Silas foram libertos por um terremoto enviado por ele. O resultado foi um maior progresso do Evangelho, destacando-se a salvação do carcereiro e de todos os seus familiares. Glória a Deus, aleluia, né? Então Deus enviou um terremoto ali, né? E libertou eles, né? Através do clamor dos servos fiéis, dos servos que estavam sofrendo por amor ao Evangelho, né? Sofreram zombaria, escárnio, sofreram prisão injustamente, levou chicotada nas suas costas, a sua carne nas partes das costas ficou ensanguentada, né? Mas foi fiel, orou e ainda cantou em meio a tanta dor e tanto sofrimento. E o Senhor contemplou a sua dor, enviando um terremoto que soltou todos os presos. Ali naquela hora, meu amigo, a glória de Deus sobreveio àquele lugar. E onde a glória de Deus enche, não fica parede em pé, não fica nada em pé, né? O inferno treme todo quando o Senhor Jeová fala, né? Então vamos continuar no versículo 30. Aqui ele fala sobre o versículo 30, né? Que é necessário que eu faça para me salvar, né? Essa é a pergunta mais importante que alguém se pode fazer. A resposta dos apóstolos é: crer no Senhor Jesus Cristo, né? E aqui ele fala duas verdades sobre isso. A primeira verdade: crer no Senhor Jesus é chegarmos a Ele como nosso vivo e divino, né? Chegar-nos a Ele como o nosso vivo e divino Redentor, nosso Salvador da condenação eterna. É o Senhor. É o Senhor da nossa vida, né? É crer que Ele é o Filho de Deus, enviado pelo Pai, e que todo quanto, né? E que todo quanto Ele é verdadeiro e final para a nossa vida, né? É crer que Ele perdoa os nossos pecados, torna-nos seus filhos, dá-nos o Espírito Santo e está sempre presente conosco para nos ajudar, guiar, consolar e nos levar até o céu, né? Segunda verdade, a fé salvífica é muito mais do que crer em verdades a respeito de Cristo. Ela nos aproxima dele, faz-nos permanecer nele e entregar-lhe nossa vida conturbada, né? Na confiança de que ele, na sua palavra e o seu Espírito, nos conduzirão através dessa vida à gloriosa presença do Pai, né? Eu já gravei um vídeo sobre a fé, né? E sobre a graça, né? Tá lá no meu canal do YouTube. Então vocês podem ir lá, que tá falando sobre isso, né? Então a fé salvífica, né? Ela é a fé assim, uma fé mais linda que nós temos na palavra de Deus, né? E eu vou enfatizar ela aqui de novo, porque ela é uma fé maravilhosa, meus irmãos. Linda demais. Ela tá falando aqui, é muito mais do que crer em verdades a respeito de Cristo. Ela nos aproxima dele, faz-nos permanecer nele e entregar-lhe nossa vida, conturbada, né, na confiança de que ele, sua palavra e o Espírito Santo nos conduzirão através desta vida à gloriosa presença do Pai. Glória a Deus, aleluia, né? E aqui fala sobre crer no Senhor Jesus, né? O que significa crer no Senhor Jesus? É chegarmos a Ele como o nosso vivo e divino Redentor, nosso Salvador da condenação eterna. É o Senhor da nossa vida. É crer que Ele é o Filho de Deus, enviado pelo Pai, e que tudo quanto Ele é verdadeiro e final para a nossa vida, né? É crer que Ele perdoa os nossos pecados, torna-nos
seus filhos, né? Dar-nos o Espírito Santo e estar sempre presente conosco para nos ajudar, guiar, consolar e nos levar até o céu. Vou até repetir isso aqui, meus irmãos. Olha só. E está sempre presente conosco para nos guiar, para nos ajudar, para nos guiar, consolar e nos levar até o céu, né? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Ele está sempre presente conosco. Mas o que acontece muitas vezes? A palavra de Deus diz que o nosso pecado faz a divisão entre nós e Deus. Então, se tem essa divisão entre nós e Deus, pelo nosso pecado, que o nosso pecado nos afasta de Deus, o que é inteligente a gente fazer? Renunciar ao pecado. Porque quanto mais nós renunciamos o pecado, mais próximos de Deus, mais nos vínculos do Senhor nós estaremos. Então esse é o segredo de tudo na sua vida. Após o arrependimento sincero, que é aquele arrependimento que vem do fundo da sua alma, e você aceita o Senhor como o único salvador da sua vida, esses 3 critérios, se você seguir, né? Santificação, consagração, fé e obediência, né? Não é 3, na verdade são 4. Você vai ir bem em todas as áreas da sua vida, né? É lógico que a obediência se refere aos mandamentos, aos estatutos, aos juízos do Senhor. E se eu obedeço os mandamentos, o estatuto e o juízo do Senhor, obviamente, né? Eu faço as obras, né? Eu guardo a fé. Então, resume a esses 4 mandamentos. Aqui no capítulo 17, né, fala sobre Paulo em Tessalônica, né? E no versículo 11 fala assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim, né? Então foi o que eu falei, né? Obediência, né? O exemplo dos crentes bereanos serve de modelo para todos quantos ouvem os pregadores e ensinadores, expondo as escrituras. Nenhuma interpretação ou doutrina deve ser aceita sem exame. Pelo contrário, tudo deve ser examinado cuidadosamente, mediante o estudo pessoal das escrituras. A palavra traduzida examinar, né, significa peneirar, para cima e para baixo, fazer um exame cuidadoso e exato. A pregação bíblica deve levar os ouvintes a se tornarem estudantes da Bíblia. A veracidade de toda doutrina deve ser averiguada de conformidade com a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20, né? Então tem que tomar cuidado aí com os falsos ensinos, né, meus irmãos? Eu até falei isso em outra live. Paz do Senhor para os irmãos aí que estão chegando aí. Até falei isso em outra live, né? Que hoje em dia tem muita gente, né, que ele não lê a Bíblia. Ele não lê a Bíblia, então ele fica à disposição do que a pessoa sabe da Bíblia. Aí, meu irmão, você vai ser manipulado, tá? Você vai ser manipulado. Porque aquele que sabe da Bíblia, ele pode manipular você, distorcer o evangelho. Você não sabe da Bíblia, então ele vai falar o que ele quiser falar de Deus e você vai aceitar. Então você tem que ler a palavra de Deus, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A única verdade que existe não é conceito de homens, conceitos humanistas, doutrina de homens, né? Costumes populares. A única verdade do mundo que existe é a palavra de Deus. O resto é tudo manipulação criada pelo homem. Tudo manipulação. Tanto que você vê como o governo nos chama, né? Sabe como que o governo chama a população? Chama de gado. É isso que nós somos para ele, gado. E se você realmente seguir as orientações somente dos homens, você será um gado. Mas aquele que conhece a verdade da palavra de Deus é liberto de toda a cegueira, liberto de todo falso ensino. E você, né, vai se tornar um gado, mas um gado que saiu do rebanho, né? Aleluia. Então vamos falar aqui sobre o versículo 16, né? O gado, que esse gado aí, né, meus irmãos? O costume popular dos homens, né? Geralmente ele tenta, né, colocar sempre a ciência no lugar de Deus. Aí, depois que eles já estão aí confiando na ciência 100%, né? Eles são facilmente manipulados por eles, né? Facilmente manipulados. Tudo que eles falam que tem estudo baseado na ciência, eles vão e acreditam, né? Então é complicado.
são como cegos, né? São como cegos que não são cegos, porque eles têm olhos e enxergam, mas são cegos porque estão sendo escravizados pela doutrina dos homens, né? A ciência, ela é de Deus, né? Mas muitos homens também podem usar a ciência para manipular aqueles que não têm conhecimento, né? Porque se chegar para você um médico falando com aquela linguagem difícil de médico, você vai conseguir entender se você não for da área? Eu não vou conseguir entender. Se chegar um advogado para você e começar a falar várias leis, várias coisas de palavras difíceis, de entendimento difícil, ele vai conseguir arrancar dinheiro de você? Vai conseguir. Geralmente vai conseguir. Então é assim, meus irmãos. Isso daí, a ciência, ela é dada por Deus, porque o livro de Romanos fala, né, que as autoridades foram constituídas por Deus. Entretanto, muitos usam da faculdade, do conhecimento que eles têm para poder manipular, para poder distorcer, para poder arrancar dinheiro das pessoas. E isso é em várias áreas, tá? Inclusive religiosa. Vamos ver aqui o versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O espírito se comovia. Vendo a idolatria e a corrupção moral, Paulo ficou indignado e contristado, né? Como diz Hebreus capítulo 1, versículo 9, né? Seu espírito se comovia, vendo o povo perdido e carente de salvação, né? Paulo revelou a mesma atitude de Jesus ante o pecado e sua obra destrutiva, né? João capítulo 11, versículo 33 fala sobre isso. Uma atitude de ira santa contra o pecado e a imoralidade deve ser comum a todos os que têm o Espírito de Cristo, pela causa de Cristo e da salvação dos perdidos. Nosso espírito deve insurgir-se contra o pecado exposto nas Escrituras, pois ofensivo a Deus e destrói a raça humana, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, né? Aqui nós vemos uma ira, né? Mas essa ira não é uma ira contra a carne. Essa ira é uma ira contra o pecado, né? E olha que interessante, né? Uma ira que vem através do Espírito Santo de Deus. Você já ouviu falar nisso? Uma ira que vem do Espírito Santo de Deus, né? Então tem crente que vê o outro e fala que o irmão está sempre brabo, né? O irmão está sempre brabo. Ah, mas o Espírito Santo ele não tem um espírito de mansidão? Ele tem a mansidão e a temperança, mas também tem a parte da ira, né? A ira pelo pecado, não é pelo irmão, é pelo pecado. Tem a diferença. E Paulo ficou extremamente indignado, né? Então aqui a palavra de Deus fala, né? Que ele se comovia muito vendo aquele povo perdido, carente de salvação, né? E ele ficou com a ira, né? Uma ira santa, que chama de ira santa, né? Ira santa contra o pecado e a imoralidade deve ser comum a todos os que têm o Espírito de Cristo, né? E por quê, meus irmãos? Porque nós somos a resistência, né? Nós somos a resistência, porque se não fossem os cristãos, meus irmãos, a gente já tinha leis aqui no Brasil e em todos os outros países que violaria a palavra de Deus inteira, né? Nos Estados Unidos já tem leis que violam a palavra de Deus, né? Leis relacionadas ao aborto, né? Então, aqui no Brasil, se a gente não tiver ira pelo pecado, o diabo vai cirandar, o diabo vai sapatear, entendeu? O crente ele é a resistência final, ele é um muro que separa a luz e a treva. Se o crente começar a aceitar qualquer tipo de imoralidade sexual, depravação, perversidade, que viola o mandamento, o estatuto e o juízo de Deus, isso daqui vai virar um circo, irmão. Isso daqui vai virar um circo. Então tem muito crente que já aceita, né? Algumas igrejinhas da apostasia por aí afora, tem muito crente que aceita tudo quanto é imundícia entrar para dentro da igreja. E eu não estou dizendo a imundícia relacionada ao ser humano, tá? Mas o pecado do ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. Entretanto, é o nosso pecado que nos separa do Senhor. Então é necessário pregar a remissão de pecado. As pessoas são bem-vindas para participar dos cultos, são bem-vindas para participar do culto, mas o pecado, a pregação contra o pecado tem que ser pregada, né?
Em vez disso, a gente só vê essa pregação aí de prosperidade, de bênção, de bonança, de milagre, de cura. Não que seja errado, né? Mas o culto inteiro, só pregação disso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Enquanto a remissão de pecados, que gera fruto de arrependimento, que leva o ser humano para poder morar no céu, é o que mais está faltando nos dias atuais. Eu chamo de pregador o pregador que prega a remissão de pecados. O contrário eu chamo de coach motivacional, né? Que mais é um apelativo da pessoa que quer massagear o ego do indivíduo, do que o indivíduo que quer que a pessoa se arrependa para morar no céu, né? Então é complicado. Então agora eu vou finalizar no livro de Atos, né? Tá. Vou finalizar lá no livro de Atos, no versículo 20, lá no capítulo 20, versículo 19. Mas, primeiro, vou falar sobre Éfeso, né? Éfeso e alguns discípulos, né? Capítulo 19, versículo 1. Vou ler o capítulo 19 inteiro. Terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Ressuscitando que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo? Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, né? Do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, mais uma vez, como eu falei lá atrás, ó, oração aqui, ó, cabeça. Oração é na cabeça, tá? Tem uns aí que desce demais aí a mão onde não convém, né? Oração é na cabeça. Voltando aqui ao estudo, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, né? Falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Aleluia, glória a Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, né? Extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, né? Aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham os espíritos malignos, né? Tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro vós por Jesus, a quem Paulo prega. Amor, irmão, pelo amor de Deus, né? Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, olha só o que o demônio falou para ele, hein? Olha só o que o demônio falou para ele, ó. Vamos ver o que o espírito maligno falou para ele, ó. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Meu Deus do céu, que vergonha, hein? Que vergonha! E soltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2,
pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Meus irmãos, vocês viram isso, meus irmãos? Vocês estão achando que é qualquer um, né? Foi lá, ó, o carinha lá, ó, o tal do exorcista judeu, ambulante, né? De qualquer jeito, colocou a mão na cabecinha do endemoniado lá. Em nome de Jesus, sai! O demônio bateu o olho nele e falou assim: "Ih, rapaz, como é que é, rapaz?" Eu sei quem. Ele não falou sai em nome de Jesus não, né? Ele falou assim, ó. Quer ver como é que ele falou? Vou responder aqui. Em conjuro vós, por Jesus é quem Paulo prega, né? Ou seja, ele expulsou em nome de Jesus, do Jesus que Paulo prega, né? Em nome do Jesus de Paulo, que em nome daquele Jesus de Paulo, sai fora, sai dele. Aí olha só o que ele falou. Olha o que o diabo falou para ele, ó. O espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Aí você sabe o que o diabo fez com ele? Pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Rapaz, esses homens passaram a vergonha, hein? Foram expulsar o demônio lá, ó, em nome de Jesus que Paulo pregava, mas o cara não estava preparado. Aí o que o demônio fez com ele? Aqui, ó. Deu... Deus que me perdoa, mas eu acho engraçado. O que eu vou fazer? O cara saiu pelado, o cara saiu nu, ferido e pelado de lá. Que eu não vou achar graça disso, né? Eu fico imaginando a situação na minha cabeça, né? Meu Deus do céu. Tá, vamos fazer a análise, né? Senão eu vou me dar crise de riso aqui, não vou parar de rir mais. Vamos analisar aqui sobre esse versículo, sobre essa passagem que a gente leu, né? Primeiro no capítulo 1, né? Estes discípulos de Éfeso eram cristãos, ou discípulos de Jesus Batista. Ambas as hipóteses são possíveis, né? Alguns acham, né, que eram cristãos. Lucas os chama discípulos. Palavras estas que eram comumente aplicadas aos cristãos, né? Se Lucas quisesse indicar que eram apenas discípulos de João Batista e não de Jesus Cristo, teriam dito isto, mas claramente Paulo se dirige a eles como crentes. O verbo crer é empregado cerca de 20 vezes em Atos, sem nenhum objeto direto. Em todos os demais casos, o contexto indica que o sentido é crer em Cristo de modo salvífico, né? Já falei sobre a fé salvífica, né? Segunda verdade, outros argumentam que os discípulos de Éfeso eram discípulos de João Batista, que ainda esperavam a chegada do Messias, depois de terem ouvido a respeito de Jesus da parte de Paulo, creram nele como o Cristo predito nas Escrituras e nasceram de novo pelo Espírito, né? Terceira verdade, em quaisquer das hipóteses fica claro que foi somente depois de crerem, de serem batizados e receberem a imposição das mãos, que foram cheios do Espírito Santo, né? Então vamos lá, versículo 2, né? Recebeste vós já o Espírito Santo? Essa pergunta que ele fala, né? Observe os fatos abaixo no tocante aos discípulos de Éfeso, né? Aqui ele dá 6 verdades sobre isso. Primeira verdade, a pergunta de Paulo sugere enfaticamente que ele os tinha como cristãos verdadeiramente convertidos, né? Mas que ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Segunda verdade, a pergunta de Paulo nesse contexto refere-se ao batismo do Espírito Santo como revestimento de poder, né? E capacitação para o serviço. Da mesma forma que ocorreu aos apóstolos no Pentecoste, né? Ou seja, aquele batismo pelo fogo, né? Porque o batismo de João, que é o batismo de arrependimento, eles já tinham recebido até o presente momento. Mas o batismo pelo fogo, que é o batismo no Espírito Santo, eles não tinham recebido ainda, né? Ela não pode referir-se à presença do Espírito habitando no crente, porque Paulo sabia claramente que todos os crentes têm o Espírito habitando neles, desde o primeiro momento da conversão e de
e da regeneração, né? Romanos capítulo 8, versículo 9. Ah, Pedro, eu não sei o que é a regeneração. Eu gravei um vídeo lá no meu canal, irmãos. Terceira verdade. A tradução literal da pergunta de Paulo é: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? Tendo crido, né? É um particípio auristo que normalmente indica a ação anterior à ação do verbo principal, né? Nesse caso, receber. Por isso, possivelmente traduzir assim: recebeste já o Espírito Santo depois que crestes, né? Isso concorda plenamente com o contexto do trecho, pois foi exatamente isto que aconteceu aos crentes de Éfeso. Já tinha crido em Jesus antes de Paulo conhecê-los, né? Passaram então a ouvir a Paulo e crer em todas as suas demais mensagens que lhes deu a respeito de Cristo e do Espírito Santo. A seguir, Paulo aceitou a fé, né? A seguir, Paulo aceitou a fé em Cristo desses efésios como genuína e adequada, pois os batizou em nome do Senhor Jesus. Foi somente então depois de crerem e serem batizados em água que Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Houve, portanto, um intervalo de tempo entre o ato de crerem em Cristo e a vinda do Espírito, enchendo-os do seu poder. Então aqui a gente percebe, né, que eles aceitaram, né, Jesus e foram batizados pelo batismo de João, do arrependimento, das águas. Entretanto, só depois eles foram batizados pelo Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo é o batismo pelo fogo. É a capacitação, é o revestimento do poder para a capacitação para o serviço da obra de Deus, né? Não confundo, né, os batismos, né? Porque batismo pelas águas é o batismo de João, né? De João, entre aspas, porque a gente sabe que é coisa de Deus, né? Batismo de arrependimento da água. Mas, depois de um intervalo de tempo, vem o batismo pelo fogo. Eu chamo de batismo pelo fogo, né? Aí o estudo fala o Espírito Santo como revestimento de poder e capacitação para o serviço, né? É igual lá no acontecimento de Pentecoste, né? Eu chamo de batismo pelo fogo, que é o batismo do Espírito Santo, pelo fogo, né? Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando, obrigado aos irmãos aí que enviaram os presentes aí, né? Vamos ao versículo 2 agora, hein? Nem ainda ouvimos, né? A resposta dos crentes de Efésios, né? Dos crentes de Efésios, a pergunta de Paulo não significa que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Certamente conheciam os ensinos do Antigo Testamento a respeito do Espírito e com certeza tinham ouvido a mensagem de João Batista a respeito do batismo no Espírito Santo que Cristo traria, né? Em Lucas capítulo 3, versículo 16. O que ainda não tinham ouvido era que o Espírito já estava sendo derramado sobre os crentes, né? Então eles não sabiam disso, né? Sobre esse fato, né? Então vamos ao versículo 5, né? Foram batizados. O batismo em água, em nome do Senhor Jesus, desses 12 crentes de Éfeso, testifica que tinham fé salvífica, né? E que eram nascidos de novo pelo Espírito. Nesse caso, o batismo em água precedeu o recebimento da plenitude do Espírito Santo, né? Aqui eles usam uma palavra tão grande, sabe? Eu prefiro chamar de batismo pelo fogo, né? Que é muito mais bonito, na minha opinião. Eles vão usar o recebimento da plenitude do Espírito, o revestimento de poder e a capacitação para o serviço. Nossa, uma palavra tão grande. Enfim, né? Vamos ao versículo 6, né? Veio sobre eles o Espírito Santo. Esse evento ocorre cerca de 25 anos depois do primeiro Pentecoste. Mesmo assim, o padrão do recebimento por esses 12 homens da plenitude do Espírito Santo era conforme o modelo normal já apresentado por Lucas, né? Aqui está falando, Lucas capítulo 8, versículo 5 ao versículo 24. Né? Aqui tem 3 verdades sobre isso. Primeira verdade, tinham crido em Jesus e tinham nascido de novo pelo Espírito. Segunda verdade, depois de terem sido batizados em água, Paulo impôs sobre eles as mãos e foram batizados no Espírito Santo. Terceira verdade, quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar noutras línguas e a profetizar.
Lucas nunca apresenta o derramamento do Espírito Santo como algo que se possa perceber somente pela fé. Pelo contrário, mostra que é uma experiência identificável e que pode ser comprovada objetivamente. Falar em línguas é da comprovação externa e visível que o Espírito Santo viera sobre esses seguidores de Jesus, né? Já gravei um vídeo falar em outras línguas, né? Tá, já vou puxar aqui, né? Já que a gente falou nessa passagem, né? Em uma advertência para os irmãos, tá? Hoje em dia, meus irmãos, tem muitos espíritos malignos, tá? Enfiados em muita igreja por aí, falando em língua, profetizando. Então, hoje em dia, eu já puxo no livro de Atos, né? O apóstolo Paulo fala que nós temos que testar os espíritos. Então, toma cuidado. Nem todo mundo que está falando dom de língua, que está profetizando, que está curando em nome de Jesus, supostamente está em nome de Jesus, visivelmente. Mas nem todo mundo que está curando, profetizando, falando dom de língua, ele está na graça e na presença do Senhor, hein? Toma cuidado. Às vezes, espíritos malignos também operam isso daí, né? O espírito maligno, ele tenta copiar, né? Uma cópia fajunta, né? Uma cópia paraguai, né? Uma cópia Xing Ling. Desculpa aí os irmãos que aí do Paraguai, mas é uma cópia fajunta do Espírito Santo, né? Fajunta por quê? Porque a palavra de Deus nos dá sinais para poder saber se é de Deus ou se não é. Porque também a palavra de Deus tem um dom chamado no livro de Atos, o dom de discernir espíritos. Essa pessoa que tem esse dom de discernir espíritos consegue identificar claramente quem é o Espírito Santo e quem é o Espírito da treva. Então não tem como enganar quem tem esse dom, né? Quem tem esse dom. E dentro da palavra a gente tem que testar os espíritos, que nem tudo é de Deus. Eu já gravei um vídeo sobre os falsos profetas, né? Falsos mestres, tá lá no canal do YouTube lá, quem quiser. Agora vamos falar sobre os lenços e aventais, né? O ministério de Paulo em Éfeso foi marcado por milagres extraordinários de curas e de expulsão de demônios, levados a efeito de modo direto, né? Ou através de lenços e aventais que ele carregava, né? Lenços para enxugar o suor e aventais usados por ele no trabalho com tecido e couro, né? Na confecção de tendas, né? As doenças desapareciam e os maus espíritos saíam, né? Quando os sofredores tocavam nesses panos, né? Marcos capítulo 5, versículo 27. Os evangelistas atuais que procuram obter dinheiro vendendo lenços, azeite, água e etc., ungidos, entre aspas, com a mesma finalidade, não estão agindo segundo os motivos e o caráter de Paulo, pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro. Ele apenas multiplicou o poder que nele havia através desses meios tangíveis, e assim curou e libertou mais pessoas do que impondo as mãos possivelmente. Não se trata aqui de ensino doutrinário, como um princípio permanente, mas no registro de um caso no ministério de Paulo, dirigido por Deus. Então, meus irmãos, aqui a gente vê uma verdade que muita gente já não prega hoje em dia, né? Tem muita gente aí ganhando dinheiro vendendo lenço, vendendo toalhinha, vendendo pano, vendendo azeite, vendendo água, vendendo tudo quanto é coisa consagrada. Aqui fala que isso daqui é contra a palavra de Deus, tá? Porque o apóstolo Paulo não fazia isso com essa finalidade, tá? Não fazia isso. Aqui está falando muito claro quanto a isso, ó. Os evangelistas atuais que procuram obter dinheiro vendendo lenços, azeite e água ungido com a mesma finalidade não estão agindo segundo os motivos e o caráter de Paulo, pois ele não usava essas coisas em troca de dinheiro. Apenas multiplicou o poder que nele havia, através desses meios tangíveis, e assim curou e libertou mais pessoas do que impondo as mãos pessoalmente. Tá vendo? Isso serve para você como um aviso, um despertamento, né? Então, meus irmãos, essas igrejas que ficam vendendo tudo quanto é coisa consagrada, fazendo a casa de Deus de uma lojinha de R$ 1,99, estão contra a palavra de Deus, tá?
contra a palavra de Deus. Estão vendendo tudo quanto é coisa consagrada, água consagrada, óleo consagrado, água consagrada, azeite consagrado, objetos consagrados, né? Tem muitos objetos que consagram. Isso está beirando a idolatria, hein? Isso está beirando a idolatria, porque você não pode confiar, por exemplo, eu não posso confiar que esse controle tem o poder de me curar a minha doença. Eu não posso confiar, mesmo que ele seja consagrado, ou um homem de Deus ore por ele, eu não posso fazer isso, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, com ninguém. Isso é idolatria, meus irmãos. Sai fora disso, sai fora disso, que isso é idolatria. Agora nós vamos avaliar aqui. Tá. Aqui está falando das artes mágicas, né? Vou ler aqui o versículo. E também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que mostrava as 50.000 peças de prata. Vamos ler a última, né, passagem para a gente finalizar essa live, que já foi muito edificante, né, para muitos irmãos, para a glória de Deus e vergonha do diabo. Que o diz desse versículo? Artes mágicas, versículo 19 do capítulo 19 de Atos. Essa expressão refere-se à prática da feitiçaria. A queima pública dos livros de magia demonstram que aqueles novos crentes em Cristo eram imediatamente ensinados a largarem as práticas do ocultismo. A bruxaria, a magia negra, a feitiçaria, o espiritismo e outras práticas de ocultismo são atividades satânicas, totalmente incompatíveis com o Evangelho de Cristo. Ninguém pode ser crente genuíno em Cristo e ao mesmo tempo manter comunicação com maus espíritos ou procurar manter contato com os mortos. Deus proíbe e condena todas essas práticas por serem abominações. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 13. Mexer com ocultismo e espiritismo é expor-se à poderosa influência satânica e à possessão demoníaca. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Então aqui essas pessoas, a partir do momento que essas pessoas eram convertidas, traziam seus livrinhos de magia negra, jogavam no chão perante todos e queimavam, tacavam fogo. E aquilo ali era um sinal para todos aqueles povos de renúncia à prática pecaminosa, Como diz Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 13. Deus proíbe e condena todas essas práticas por serem abominações. E então as pessoas que mexem nessa área têm que entender o seguinte: tem gente que quer contactar os mortos. Morreu já era, irmão. Sinto muito te falar, morreu já era, tá? Deus é Deus do vivo, não é dos mortos. Os mortos não têm ligação alguma com os vivos. Existe uma separação grande, gigantesca entre nós e os mortos. Não tem como. Não tem como. Então, o que acontece é que o espírito maligno, ele é multiforme. Eu já gravei um vídeo no meu canal do YouTube, a multiforma, né, de Satanás. E se ele quiser se apresentar a você como uma novela, como um filme, como um desenho infantil, como um espírito, como uma pessoa, um ente querido que já morreu, seu, ele vai se apresentar, né? E você tem que repreender em nome de Jesus, porque ele já não é mais aquele ente querido seu, né? Me desculpa te falar isso, eu não quero te entristecer, mas não é mais. Ele apenas personifica a imagem, né? Ele personifica, ele copia a imagem. Então aqui fala as pessoas que mexem com essas coisas. Olha o que você pode esperar. Mexer com o ocultismo e espiritismo é expor-se à poderosa influência satânica e à possessão demoníaca, né? Então muitas pessoas que têm relação com essas coisas são possuídas por espíritos maus, espíritos malignos, que usam, né, a sua fragilidade, né, emocional. Perdeu ali o ente querido, tá triste, então vai lá procurar nessas pessoas, né, nesses espiritismo, nesses ocultismo, nessas coisas satânicas que não é de Deus, para poder contactar, entre aspas, a pessoa que morreu.
Quando a pessoa faz isso, ele dá uma brecha, uma legalidade para o diabo entrar nele. Né? Então é complicado, né? Eu já gravei lá no início dessa live explicando como é o mundo espiritual. Nós somos uma casa, nós somos um templo. Ou nós temos o Espírito Santo de Deus dentro da gente, ou nós temos o espírito maligno. É sempre um ou outro. Porque o Espírito Santo de Deus não é cooperador das trevas. Ele não vai ficar junto com o espírito maligno dentro da pessoa. Ou é um ou é outro. Né? Se tem o Espírito Santo, quando o espírito maligno tentar voltar à pessoa, ele não encontrará brecha. Então ele não vai conseguir entrar. Agora, se ele voltar e ele encontrar brecha, encontrar que a casa está vazia, não tem o Espírito Santo, ele vai trazer mais 7 demônios. Aí, meu amigo, o estado desse homem vai ser muito pior. Muito pior do que o anterior. Então, meus irmãos, hoje a gente viu aqui, né, na palavra de Deus, né, o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é aquele que liberta, né? É o que liberta, meus irmãos. O verdadeiro evangelho é o que liberta do pecado, da escravidão, do inimigo, né? E que gere frutos de arrependimento, né? Então, meus irmãos, eu vou fechando a live por aqui. Desde já eu quero agradecer cada irmão que esteve conosco do começo até o fim. Ou os irmãos que chegaram pela metade. Eu acredito que você pegou a palavra que Deus queria que você pegasse. Ninguém entrou aqui aleatório. Talvez até tenha entrado aleatório, mas não existe sorte nem azar. Tudo que existe é Deus. Se você entrou aqui, absorva cada palavra que você leu, que você ouviu do caso, né? E guarde no seu coração, tá? Não deixe o inimigo tentar tirar de você essa palavra. Seja edificado pela palavra do Senhor, né? Porque a palavra de Deus é que nos liberta de todo mal, né? De todo pecado. A única coisa que tem poder para nos libertar da escravidão do inimigo é a palavra do Senhor, né? Então, meus irmãos, eu quero agradecer cada um que esteve aqui, né? E que a paz do Senhor seja com todos os irmãos, né? Com todos